Pois é. Noite de quinta-feira santa. Exatamente. Semana de Páscoa. 17 de abril. Abril 2025. Três amigos poderiam estar fazendo essa hora nas suas casas. O Atílio está sobre a casa dele, tudo bem, aí. Somos visitantes. Somos visitantes. Muito bem-vindos. O mandante de campo é você, né? É, Pronto. obrigado pelo bom doce. É claro que já rolou aqui pão de queijo, aliás, não tem pão de queijo. Não, mas uma boa pamonha, quase pamonha, Quase um bolo, pamonha, quase. um bolo de milho maravilhoso. Pãozinho doce. Bom demais. Quero dizer o seguinte, cara, muito bom. A gente estava comentando aqui antes, acho que está com mais ou menos uma hora aqui, né? E eu comentava, gente, que nós somos de uma geração que de verdade a gente valorizou e valoriza muito a questão da amizade, né? Acho que nós três somos a prova disso. Nós três já nos ajudamos, né? Ajuda mútua mesmo, aquela ajuda quase todas as necessidades, né, que a gente passa por essa vida. Trocando em miúdos, emocional, material, Financeira. Que você pensar. E aí, conversando com o Atílio, né, o Paulo tinha vindo aqui uma vez sozinho, eu já vim também sozinho aqui uma outra oportunidade. O Atílio mora na cidade satélite. E claro que às vezes é difícil pela correria do dia a dia, né? Mas aí se a gente for analisar por esse lado, nunca dá também, né, Atílio? É verdade. Nunca dá. E eu quero dizer para vocês, né, eu não sei até quando a gente vai, quando Deus vai permitir o nosso tempo aqui, e a gente podia até terminar aqui, ir embora para casa e não registrar nada, né? Só não, vamos deixar algo gravado aqui. E até lembrei da querida Sunaira, por exemplo, nós temos uma foto na época da Tropical. o nosso jornal. Nosso jornal, né? Digamos que nosso, né? Exatamente. E a Sunaira Cabral foi uma pessoa que sempre participou, né, das nossas atividades. E dizer para você, Atílio, de verdade, o quanto nós te admiramos, cara, por tudo, pela tua trajetória de vida. Às vezes eu estou numa adversidade e aí começo, às vezes, a questionar, chegar naquela situação de fé, poxa, até onde vai a minha fé? E eu lembro de você, Atílio. Lembro de você, acho que por toda a tua história, quem conhece a tua história, a gente, não é o caso de te lembrar aqui, mas quem conhece o Atílio Bezerra sabe perfeitamente tudo que ele passa ao longo de 17 anos e 7 meses. 7 meses. Toda essa trajetória dele. Então, Mas para aqueles novos que talvez não conheçam Adílio e sua história... Será que tem novos? Tem. Certamente, Tem certamente. muita Sim. gente Eu não sei, nova. fica a critério, porque de repente, também concordo, vai lá, diga aí. A questão dele estar vivendo esses 17 anos 17 e anos. 7 meses. 7 meses cuidando da pessoa que ele tão carinhosamente a identifica como Linda Glaucia, que é sua esposa, Sim. que a todo esse tempo está num estado Vegetativo persistente. vegetativo persistente. Acamada, né? Já que a gente então tocou no assunto, porque aqui, como tudo é aleatório, a gente não combinou nada, né? E aí, claro que eu entendo que é até pertinente o Paulo tocar no assunto, porque vai que alguém que esteja assistindo, esteja passando por uma situação e lembrar exatamente, poxa, mas... Porque sempre tem uma situação mais que a nossa. Sim. Eu digo pior assim, mas mais que a nossa. Verdade. Mas aí tem também, Adílio, bíblico, que Deus só dá o fardo. Eu tenho medo dessa frase, mas é bíblico, né? Que Deus dá o fardo de acordo com a tua capacidade. O frio conforme o cobertor, e por aí sim. vai. Fala pra gente então Dessa caminhada, né, Beto? dessa caminhada. Então, a Linda Glaucia, a mulher da minha vida, ela sofreu um AVC isquêmico em 2007, vocês sabem disso, né? Certamente há pessoas novas em Boa Vista que não sabem, ficaram sabendo. Em 2007, 18 de setembro. Então, amanhã, 18 de abril, serão 17 anos e 7 meses que ela está acamada. Nós passamos no hospital 5 anos, 3 vezes 3 dias, 1.918 dias estivemos lá, cuidando dela. E por que nós não desistimos? Porque quando nós nos conhecemos em 86, fizemos um voto. Tem que amar até o fim. 86. 86 na Paraíba, em Campina Grande. Copa do Mundo do México. Exatamente. Depois da Copa, não?
Depois da Copa, exatamente. Eu havia no Parque do Povo, né? No jogo Brasil e Polônia 4-0, que o lado jogava na Polônia. Aí o Paulo diz assim, pô, esses caras até nisso tem que falar de futebol. Tem que depois. falar, claro. Até porque nós estávamos lá no Parque do Povo, você viu a vídeo ali, então não ficou gravado. Brasil 4, Polônia 0, lá, né? Jogava na Polônia, é verdade, Bento? Então isso foi em 2007. Foi Polônia, gol do Josimar que esteve aqui com a gente. Então, exatamente. 2 gols. Sim, exatamente. 86. 86. E nós fizemos Quem foi campeão? Eu não faço a menor Argentina, em cima da Inglaterra. É verdade, tá vendo? Aliás, a Inglaterra foi nas oitavas. Tem que- Em cima da Alemanha. Tem que aprender futebol, entendeu? É. Mas vai aprender com a gente. E aí a gente se conheceu lá. Então, lá em Campina Grande, eu venho para Roraima em 94 e continuamos, né? Unidos em Jesus Cristo e vamos permanecer cuidando da degraus. Alguém me perguntou outro dia, mas se fosse o contrário, se fosse você a camada dela, cuidaria de você, eu digo, não quero saber, eu cuido. Porque você não pode condicionar, né? Eu vou fazer isso porque Claro. aí não vai valer você dar uma ajuda a alguém porque vai esperar o retorno, né? Algo em troca, não. Eu cuido dela, certamente cuidaria, porque eu conheço a Glaucia talvez muito melhor do que eu, compreende? Isso. Mas é a mulher da minha vida, então ela está vegetando, né? Esse tempo todo, é acamada, nós temos dela com o maior carinho. O pessoal até pergunta, poxa, mas o que é que você passa na pele dela, né? Pois Aí fala amor. Não alterou nada. Nada, não emagrece, a gente sabe que pacientes acamados ficam magrinhos, né? Como a gente fala no Nordeste, sou curioso, ela mantém o peso. Ferida nenhuma. Não é uma ferida, nem vai fazer, são chamados esses caras. Eu queria fazer aqui um lembrete de alguém que também gostava muito de esporte. O rapaz que trabalhou durante muito tempo fazendo eventos aqui, Idalmir Cavalcante, quando ele apresentava, saudoso, quando ele apresentava um programa de esporte, o microfone ficava em cima da mesa e ele gesticulava batendo, pá, pá, e aquele som saía na televisão. Né? E aí eu tô vendo a Dília aqui acolá dando umas pancadinhas aqui. Pois é, né? Se sair, saibam que já saiu, faz né? parte do. Então, Bento, são 17 anos e 7 meses, compreende? Que a nossa vida mudou completamente. Estamos cansados, na verdade. Chegamos até a pedir ajuda porque é impossível. Isso depende se homem ou se mulher. Suportar esta carga sem Deus não suporta. Sejamos realistas. A pessoa elogia, você não ande bem, mas eu digo que esse elogio é para Deus. Todos, sem exceção, eu mando a Deus. Porque eu não teria a mínima condição de segurar essa carga tão pesada se Deus não me ajudasse. Porque você continua do mesmo jeito que eu te falo com relação ao teu sorriso, você não tem tempo com nada, nem pode ter, né? Exatamente. Porque outra pessoa sem Deus estaria talvez já morta, né? Doente, acamada, tratando as pessoas mal. Eu mantenho a base, né? Mesmo a Dília você chegou aqui em 95. 30 anos de idade. Hoje tem uns 60 já, né? Olha, trocando em miúdos, a grande probabilidade é que você já não estivesse mais com Linda Glaucia, você já tivesse um outro relacionamento. Família, exatamente. Ou então aquela situação que comumente acontece. Contrata um cuidador e vai viver na bagaça. Exatamente. Até já recebi vários conselhos, né? Você é jovem, né? Entendeu? Eu era jovem, agora estou já idoso, a vida não para, o tempo não para, então você tem que dar sequência à sua vida. Deus vai entender, mas há um conflito muito grande na minha mente, compreendo, porque eu não sei definir, mas se eu viesse hoje a conseguir um novo relacionamento, a pessoa teria que amar a minha Glaucia. Porque deixar a Glaucia não vou deixar, não tem perigo. Certo. Entende? É assim. Bom, a Glaucia é linda. Nós acabamos tocando no assunto de verdade, porque assim, eu acho, mas o Adílio superou, porque assim, quando a gente tem uma situação na vida, eu acho que quando você... E o Adílio, respeitosamente, ele fez questão de contar novamente, porque quantas e quantas vezes ele já não contou, já não relatou isso. E às vezes tem que saber para quem você também relata, né, Adílio? Exatamente. Isso também, né? Porque às vezes você não entende, compreende, atrapalha, né? Não ajuda. Não ajuda. Critica, né? Agora tá, passando desse ponto que a gente te admira não só, obviamente, por isso. Até antes da situação eu cheguei a conhecer quando vocês moravam no bairro Aparecida, né? Da Presidente Dutra, íamos lá e aquela saúde realmente, que foi lá que aconteceu, inclusive, né? Exatamente. E a gente lá foi para o hospital. Então eu conheci vocês e algumas vezes ia lá. Mas as pessoas que estão acompanhando vão lembrar dessa imagem de outro local. Poucas pessoas até sabem, pelo menos assim, porque você não é muito de rede social, e hoje a rede social realmente não é
uma grande vitrine, digamos, né? Que você tem uma função na coordenadoria de esporte da Cetrab, né? Exatamente, é verdade. Já há quanto tempo? Já desde o professor Soares, ele começou lá em 2015, aí o professor Carlos Maduro, o coordenador, assumiu em 2017, vai dar um tempinho bom, né? Então, quase 10 anos. 8 anos já. É, Quase 10 pra cá, anos, quase 10 anos. Mas eu acho que a maioria da tua imagem maior, eu acho que é Canarinho, né? Canarinho, Rádio Roraima. Rádio Roraima, Sempre. 95. 94 começou, 94, né? Amador. é. Aí profissional 95, aí até 2007. Aí eu abri mão para cuidar da minha esposa. E nesse meio tempo, os amados aqui, tanto Bentes quanto Adílio, tiveram assim um ápice maravilhoso nas suas carreiras, que foi uma transmissão de um jogo, né? Isso aí eu tenho lembrança. Aí, né? Porque eu Ele fica de escanteio aqui, mas só que eu vou chegar nele lá, calma. Não, mas é verdade, é verdade. Você lembrou o seguinte, a gente, acho que em 95, para você ver... Botafogo e quem, por exemplo? Eu sei que foi Botafogo. Santos. Para você ver a consideração desse homem. Ele chegou comigo e disse, eu não era ainda, eu trabalhava No Banco do Brasil. no Brasil né? e ia, exatamente. Colaborava, na verdade. Colaborava e exatamente, eu não era contratado da Rádio. Não ganhava nada, não não trabalhava. ganhava nada. Só que no final de semana, até para eu conhecê-los, eu ia e fazia parte das transmissões. Domingão Esportivo também. Exatamente. Depois tinha um programa Domingão Esportivo e tal. E aí o Adílio chega um dia comigo e diz assim, Bente, pô, você é um cara esforçado e tudo mais, e eu tenho uma proposta a te fazer. Aí eu, proposta, dizer. O Lino, nós temos Brasil e Argentina na quarta-feira. Brasil e Colômbia. E Colômbia lá em Manaus. Lá em Manaus. E temos Santos e Botafogo, final do Brasileiro. 17 de dezembro. Mas conta como é que foi, vai. E aí você chega comigo... Mas o que eu fiz, eu acho que não foi nada, né? Porque assim, seria injusto você trabalhar uma na rádio, não é um centavo, como não ganhou. Mas eu ligo o Lino Júnior, porque quem deveria narrar Lino Júnior titular, não é verdade? E o Lino também foi muito bom. Eu falei, Lino, eu tenho uma proposta, antes de falar com você, olha, eu vou falar para que o Valdir Bentes narre em São Paulo, você narra em Manaus, sem problema. Porque ele podia dizer, não, eu quero sou titular, eu vou narrar, ele cedeu, sabe? Então você nem acreditou, né, Bentes? Você podia no Monte Roraima, você morava, né? Foi. Aí eu falei, Bentes, é uma proposta, você transmitir a final do Brasileirão. Sai você, meu bichinho! Rapaz, porque o Santos Geraldo França, que era o diretor na época, ele gostava muito de falar isso, meu bichinho. Até hoje, até hoje fala. E abraço Geraldo, Barbosa, essa galera. E o interessante é que já estava no ofício antes, né? Lá para o gabinete do governador, da Lino da Chagas Pereira Júnior, né? Era. Aí eu fui já falei com o Sérgio Pilon, substituindo por Valdeir Moitinho Bentes. Lembra disso? Lembro. Governador Nildo Campos. Nildo Campos, Sérgio Pilon, chefe de gabinete, né? Exato. Mas você mereceu, Bentes. Agora, não, eu te agradeço. Até hoje, por exemplo, aqui esses dias eu encontrei com um professor Paulo, esqueci o sobrenome dele agora. Vila Jardim. Aqui no Vila Jardim. Ele tem a Escola do Nacional. Ele lembrou daquele dia, Paulo Júnior. Ele lembrou. 17 de dezembro. E aí um momento marcante para mim, Paulo, foi assim. A Rádio Roraima pegava, não sei se está pegando ainda no Pará, mas em ondas tropicais pegava no Pará. O que meu pai fez? O Polo Chiminar fica a 800 quilômetros de Belém. Meu pai, Paulo, assistiu o jogo pela Globo, a imagem pela Globo, colocou o rádio em cima da televisão e o áudio da rádio. Bom demais. Isso em 95, faleceu em 98. Então, assim, foi um momento... Um presente fantástico para o seu pai. E foi a única final brasileira que a rádio transmitiu, né? Pronto, a única final. Primeira e única. Aí, primeiro que eu estive na cabine da Globo, com o celular, que com o visor hoje, sabe? Motorola grande, né? Motorola. Quando você abria com o visor, você podia esconder, né? O tijolão. Aí eu fui chegar o Bueno na cabine da Globo, o Júnior, Arnaldo César Coelho, o Garotinho, César Rios, era falecido, da Rádio da Moia, César Filho. E o prazer deles conversando com a gente. O Galvão falou assim, que bom ver uma emissora sem ser do Rio de São Paulo. Um abraço amigo de Roraima, né? Roraima. 120 emissoras, Paulo. 120 emissoras de todo o Brasil. O jogo começava assim, tá chegando 10 da manhã, não é isso? 10 da manhã. No domingo. Aí o Galo, eu lembro perfeitamente, o Galo, jogador do Santos, ele estava suspenso para essa final. Você falou o Galo, eu achei que já era o Rio. Não. O Galo. Falando pro Santos. Aí ele ficou próximo da gente, né? Porque nós ficamos na arquibancada mesmo, do lado da cabine, mas da arquibancada, né? Porque eles priorizam quem sempre transmite, né? As cabines. Sei lá, como se fosse um puleiro, né? Exato. E aí colocaram um cercado e tal, cercado assim, cara, foi muito legal. Bom demais. Agora, eu quero saber... Não, eu vou chegar a você. Não, senhor. Antes, você fez aqui uma narrativa fantástica a respeito da situação dele.
vindo da Paraíba, porque lá ele era. Paraíba. Ele era. Paraíba, não? Paraíba? Paraíba. Lá ele era astro também, como é até hoje. Joselito, o que mais lá? Lá, Zelito, Norberto Alves, Paulo Roberto, Humberto de Campos, Edivaldo Gouveia, os melhores de lá. Muitos já falecidos, né? Já falecido bastante. Agora, queridos, e você? Lá de Oriximiná. De Oriximiná. Como nasce essa paixão pelo futebol? Narração. Pelo rádio. Eu falei para ele, talvez eu não tenha comentado com a Adílio e muito menos, assim, com muita gente não, mas algumas pessoas eu cheguei a comentar que eu fiquei surpreso ao ouvir sua narração, porque para mim foi impactante. Eu não sabia que narravas tão bem. Muito. Paulo, então voltando aqui, assim, o meu nome, acho que a maioria sabe, é Valdenildo, né? Valdenildo Moitinho Mendes. Aí, um dia a Rádio Rural tem um teste, né? Aí tá lá o professor Luiz Carlos. Rádio Rural de Santarém. Santarém, ok. Na época era AM, agora é FM, né? Aí tem um teste. Aí eu ouço esse teste, eu ouvi a rádio direto, aí vou para fazer o teste, beleza. Aí o teste é você ir fazer a cobertura de um time. Aí eu fui fazer a cobertura do São Raimundo na época, que é chamado setorista hoje. Aí fui para lá para o São Raimundo. Aí volto e tal, treino de tarde, aí vim a pé, não é tão longe da rádio, na Avenida Poste Leal, em Santarém. Aí cheguei, beleza, fiz um texto e a gravação. E aí quando eu deixei o texto lá com a gravação, né, com as famosas deixas, né, que a gente pega no texto, né, a fita cassete e tal. E aí Fita cassete? Fita cassete, no tijolão. Ok. E até aconteceu uma vez comigo que eu fiz uma entrevista e coloquei a fita ao contrário, e a entrevista era exclusiva. Aí quando terminou a entrevista, Paulo, simplesmente eu fui verificado, porque eu coloquei a fita ao contrário, fita cassete. E aí quando terminou acho que eram mais ou menos umas 5 pessoas, e o teste era para cobrir férias de uma pessoa que ia sair, era apenas para trabalhar durante 30 dias. Incrível isso, era. E aí, quando termina, ele diz assim, tá bom, deixa aqui, amanhã você vem aqui, aí perguntou o nome, né? Eu falei, Valdenildo, amanhã você vem aqui que eu vou te dar outro nome. Quando ele falou isso, eu passei, né? O que vem fazer aqui amanhã? E foi aí quando ele colocou Valdenir, e eu resolvi assumir, não só depois de lá, né? Por quê? Porque ele falou assim, Valdenildo nunca foi nome de radialista. E eu, então ele acertou em cheio. É estranho, né? Um pouco. Aí foi que ele colocou. E aí, cara, começou essa paixão. Aí, beleza. Aí eu cobri um colega, 30 dias. Aí depois saiu o segundo e o terceiro. Aí fiquei por 90 dias. Quando terminou esse período, aí foi o período que combinou de eu voltar para a Oriximiná. Aí o que aconteceu? Em Oriximiná eu consegui dinheiro e consegui, através de patrocínio, consegui transmissão para a Rádio Rural, eu fazendo de Oriximiná. Eu pagava as transmissões. E aí, quando foi um dia, eles me chamaram para transmitir jogo lá em Santarém, no Barbalhão. Tive a felicidade de trabalhar no Barbalhão já pela Rádio Rural. Né? Mas assim, alguém te inspirou nessa situação, Bertes? É claro que eu lembro de Rádio Nacional, dos locutores, o Valdir Amaral, né? Fiore Chiviotti, se não me engano. Jorge Cury. E dos caras, dos apresentadores de entretenimento, a Massa Ferreira, Nelson Moura. Que situação local, da região? Local não. Era nacional, até porque a gente não tinha local, né? Era no rádio mesmo, aqueles rádios, igual aquele Rádio Globo, que a gente foi para São Paulo. Chegou em São Paulo com o rádio daquele. Agora, como é que identifica o Adílio? Aí o Adílio disse lá pro saudoso Wilson, que nos recepcionou, olha, eu vou estar com a rádio dessa tamanho na mão. Da minha família, né? E foi assim, e aí 87, então, para complementar, para como eu cheguei aqui, em 87 passei no concurso público do Banco do Brasil, né? Primeiro concurso público, tive a felicidade de passar. Em 94 eu vim para cá, cheguei aqui 28 de janeiro de 94. Comecei a trabalhar dia 31, e quando cheguei aqui fui direto para a Rádio Roraima, né? Banco do Brasil na Glória de Paiva, e só pegava ali. E aí foi quando eu conheci, cheguei lá. Inclusive, você chegou a me atender algumas vezes ali na situação de fila do Banco do Brasil. Olha aí. Ainda bem que eu atendi bem, né? Porque graças a Deus. Quer dizer, não foi tão bem assim, porque não facilitou nada para mim. Claro, tem que ficar na fila. Em compensação, funcionário padrão, né? Graças a Deus. Mas aí fiquei, quando foi 95. Você chegou em janeiro. Em janeiro de 94. Eu cheguei em maio. Em maio, Olha a coincidência. Mesmo ano. Olha a coincidência. Olha, eu quero dizer aos senhores que eu sou mais antigo aqui. Eu Eu cheguei sei disso. no final de 88. Você é do Amazonas. Sou amazonense. Mas vai chegar você, peraí. Aí o que acontece? Em 95 entra o Plano Real. Plano Real daquele Julho, né? Foi. FHC.
Aí cai o movimento bancário, aí o Banco do Brasil abre o PDV. Eu vim para cá ganhando uma comissão, em função da queda do movimento eu perdi essa comissão, e mais viável na época para mim foi pegar o PDV, porque essa comissão ela dava 80% praticamente do salário. Chega a ter arrependimento ou não? O quê? Chega a se arrepender de ter saído, de ter pulado fora? Às vezes passa isso na cabeça com relação à aposentadoria, é verdade. Hoje quem está no meu tempo está aposentado. Mas se eu continuasse no rádio, se eu continuasse no banco, eu não estaria no rádio. Exatamente. E não seria seu amigo, nem meu. E o Paulo chegou um pouco antes, né, Paulo? 80? Final de 88, outubro de 88. E eu vou te dizer qual a memória, você vai voltar ao 88, mas eu vou te dizer qual a memória mais marcante quando conheci Paulo. Rádio Equatorial. Eu só sei que vocês se reuniam um dia de sábado ali, eu acho que tinha vôlei ali. Era vôlei? Na Rádio Equatorial? Na Equatorial? Não. Mas vocês se reuniam lá, eu sei que tinha uma muvuca danada, era você, quem mais? O Washington, o Vaguinho, o... Nil também, não? Meu Teixeira, não sei. E tinha ali, porque o Paulo era o negócio do rock, né? Sempre foi, você pergunta do rock, é o Paulo, né? E eu acompanhava o Paulo. Eu sei que dia de sábado tinha uma festa lá. Não, era sexta-feira. Sexta-feira? É porque tinha Sexta Rock, mas isso não foi em 88, isso já foi praticamente ano 2000. Porque você começa na Equatorial lá na Benjamin Constant. Na Benjamin Constant. Poucas pessoas sabem disso, né? Da nossa safra de idade, eu acredito que a maioria... mas eu digo hoje ninguém... essa garotada de hoje, seus 30 e poucos. Como a Rádio Tropical era no teatro, né? Teatro Carlos Gomes. Começou a ser ali, né? Sim. Pode-se dizer que nasce a Rádio Tropical, que antes era Nacional FM, nasce na realidade. A Rádio Roraima em si, né? Ela nasce onde é a Secretaria de Educação, depois ela vai para o Teatro Carlos Gomes. Do Teatro Carlos Gomes é que ela foi para a NH6. E aí é onde entra em cena a rádio, tanto AM como nacional. Nacional da Amazônia. Amazônia. Então, assim, realmente, e nós aí, fazemos parte dessa trajetória. Paulo trajetória. começa em rádio, quando é que ele desperta isso aí? Esse vozeirão todo aí, não? Não gostava de rádio. É mesmo? Não. Eu fui através de um camarada chamado Chiquinho, que é corretor de imóveis, acredito que até hoje, e ele chegou e disse... Você é bom. Não. Tem futuro. Ele falou, cara, tu tem uma voz tão boa, por que tu não vai fazer um teste lá na Equatorial? Estão precisando. Eu desempregado. O teste foi aqui em Roraima? Foi. Eu desempregado, fui lá fazer o teste. Arrasou. Na realidade, foi o lance da voz. Porque era um período em que a voz ainda tinha muito peso. É verdade. Ainda Hoje tinha nem muito tanto, peso. né? Não, hoje nem tanto. E eu passo, naquele período, viver aquela guerra que existia entre Rogério Miranda e o senhor alemão, que hoje eu moro na rua Raimundo de Castro Barros, que é o nome do seu alemão, que foi proprietário da Rádio Equatorial. Coincidência, né? Então o senhor... Você nasceu para o rádio. Agora, tá. Vai, até chegar no Aparecida. Ele falou aqui que eu nasci pro rádio. A senhora, minha mãe, tinha uma eletrola. E eu achava que era através dos alto-falantes que saíam as vozes. Então eu peguei, tirei os alto-falantes e pluguei um fio de energia. Só ouvi um estrondo. Pronto, acabou. Queimei o alto-falante. Eu achava que saía dali via energia. Aí a minha mãe foi e disse assim: vai trabalhar no rádio. Cara, isso pra mim é aquela coisa de profetizar. Sim, entendeu? Mesmo não gostando, veio a paixão com o tempo. Quando eu saí da rádio, que eu voltei para Manaus, fui trabalhar numa fábrica onde se fabricava, VTA da Amazônia, fabricava fita cassete, fita VHS, Super VHS, fitas e fios e acessórios para essa situação de áudio. Até nisso eu estava lá envolvido com a situação de áudio. Show. E aí quando chega na Equatorial do Aparecida? Foi quando... Calma. Ainda nessa situação veio a paixão pelo rádio, porque eu comecei a ouvir rádio. Aí veio, cara, a minha vida é esse rumo aqui. E aí eu volto para Boa Vista da seguinte maneira. Faço uma ligação para cá. Quem atende é o Wilton Lira. O Wilton vai... Calango. Exatamente. Wilton Lira, Rádio Equatorial. E aí ele diz assim: rapaz, nós estávamos pensando... Quem é esse nós? Eu não sei qual era a outra pessoa.
nós estávamos pensando em você. O Adilson Adilson de Carvalho, vai estar saindo da Rádio Nacional e vai abrir uma vaga. Tem como tu vir? Opa, foi só abrir minha boca para a mamãe. Mamãe parece que era sócia da empresa aérea, na época Varig Cruzeiro. Vim, e aí quando eu chego na Rádio Nacional AM, ela estava na transição para ser Rádio Difusora, acaba a situação de contrato, não é contrato, mas acaba a situação das rádios nacional. Só ficou em Manaus, Brasília e Rio de Janeiro, se não me falha a memória. O restante acabou geral. Vem para cá Sebastião Valentim para dar uma vida nova, saudoso Sebastião Valentim. Faleceu há pouco tempo, né? Exato. E aí, amigo, foi meu nascimento ali dentro, já no meu retorno, quem me dá um apoio gigante também é Carlos Alberto Alves, a pedido de uma senhora chamada Cláudia, que me conhecia do voleibol. Agora uma coisa, pasmem vocês, eu sou mais conhecido pelo vôlei do que pela rádio. Vocês acreditam nisso? Acredito. Agora, me diga uma coisa, como é que existe, porque eu conheço ele, nós conhecemos, de não gostar de futebol? Por quê? No pai de futebol. Eu não sei dizer porque eu simplesmente não vejo nem atrativo. É raro, é difícil. No Brasil, não gostar de futebol, meu amigo? Alguma coisa contra a gente? Absolutamente nada. Na realidade eu nasci, a minha vida esportiva foi o voleibol, então me apaixonei pelo voleibol. E com 1,68 m. 67. Mas qual lá você saiu da Equatorial e foi para a Rádio Roraima depois? Passou pela Rádio Roraima, porque eu não tinha aqui em 94, você estava na Rádio Roraima. Exatamente, a Rádio Roraima. Roberto Carlos, né? Assim, da tarde, do Rei. Clube, é isso? Aquele sem vergonha do Eduardo Figueiredo pegou o nome e mandou bala. E, por sinal, até pouco tempo atrás ele estava no ar com esse programa. Vamos lembrar da nossa época, então, poxa, saudoso Roberto Chamac, e claro, dos que estão ainda em ativo, assim como a gente, porra, baita de profissionais, Demarro, Jeremias, o Carlinho está transmitindo conosco lá, daquela época, lembra mais aí? Carlos Alberto Alves é uma enciclopédia, tanto no universo do esporte. Galvão, Benjamin Monteiro, que até hoje está no ar. Isaac Nogueira, Janaína está no Maranhão, né? Janaína Soares. Exatamente. Não vamos esquecer de um camarada fantástico que também permanece no ar até hoje, com seus 70 e lá vai cacetada de anos, Neto Araújo. Neto Araújo, é verdade, já tem 70 anos o Neto. 70 e blá blá blá. Edna Marinho. Muito bom. Cara, acho que a gente vai cometer justiça. Me ajudem a não cometer justiça. Vamos lembrar de mais gente. Roderick Sampaio. Djavan Isbel, Adailton Galvão, Ronison está, se não me falha a memória, em Fortaleza. Carlos Celso, né? Carlos Celso, exato. Muita gente. Nossa, tem muita gente boa aqui, lógico. Estamos cometendo injustiça até em não lembrar o nome. Geraldo Barbosa Júnior. Quem mais? Elias da bicicleta, fez o Arthur Radney, sem falar. Tinha um apresentador, acho que já falecido, Humberto Campos. Humberto Campos. Era Rádio Roraima. Humberto, excelente comunicador. Humberto trabalhava no Manchete no Rio, quando ele recebeu o convite do Valentim para vir para cá. Aquele jornalista? Humberto Campos? Aquele Não, sindicato, não, né? Aquele é o Humberto, que falecido, jornalista, pai do Kaique. É Humberto Silva. Aí temos Massa Seixas, Fatinha. Sim. Né? Nossa, cara, já vai ter justiça. Olha, aqui do universo do rádio, também vamos aqui fazer jus. A Soninha, que hoje é superintendente de comunicação da Assembleia. Muita gente. Jean Serrador, né? Jean Serrador, Marcos Sorrei. Muita gente boa. Na Federal. Muita gente boa. Alexandre Borges já falecido. Nossa. Né? Ele tinha uma narração de multiplicar, dividido. Lembra, Tílio? Não faz tempo, né? Era sério, ele disparou, entrou e tal. Só que nesse disparou, entrou, antes ele colocava uma multiplicação, divisão, adição. Era incrível. Muito bom, Alexandre, vozeirão. Ele que levou para a Rádio Roraima, hoje já não mais, porque a própria Federal ela tem o seu núcleo, né, de comunicação, mas a comunicação no ar era na Rádio Roraima, 4 horas da tarde de sábado. Ele trouxe da Paraíba. Era uma oficina dos alunos de comunicação da Federal. Saudoso Adelson Janser. Grande comunicador. Humberto Gama. Zequinha Frache.
Não. Alcida Rocha. Alcida Rocha, Regina Zequinha Ramos. Barbosa. Muita gente. E tem o Frache e o Barbosa. Zequinha Barbosa. É Barbosa, jornalista. Exato, jornalista. Aí eu te lembro de Eduardo Cartilho, Cadu. Nossa, muita gente boa. Roberto Miguel Barroso. Miguel Barroso. Que até hoje está no ar a partir de 4 horas da manhã. Fábio Salgueiro. Fábio Salgueiro. Chiquinho Santos. Chiquinho Santos, Dori. Chiquinho Santos. Lembra do Bacana? Operador de áudio bacana. Jabirá, que também foi operador de áudio. Nossa, é muita gente boa. Muita gente boa. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui aos amigos, que na minha humilde opinião, o nosso rádio ele foi muito bom nessa década de 90, não que não seja hoje, por favor, de forma alguma, mas infelizmente hoje, com essa liberdade existente de linguagem, e as próprias redes sociais também, eu acho que ela terminou assumindo uma grande parte. O rádio nunca morre, mas a concepção é essa, que as redes sociais elas terminaram tirando um pouco, porque qualquer lugar hoje todo mundo tem o celular. Eu talvez, Bentes e Paulo, a dificuldade de fazer dá mais gosto. Também. Hoje está fácil. Se você fizer uma comparação. Zé Maria Carneiro. Atrás de futebol, a dificuldade que era. Nossa. Hoje está fácil. Pelo celular já liga, né? Aí do futebol tem mais só para lembrar lá de quem do Cilinho Cavalcante, Benito Gama, Humberto Gama, aí lá atrás também Jesus Filho, Flamarion, Vasconcelos, Riba Alves, Elildo Souza, Riba Rocha. Exatamente. E vocês hoje vocês têm o suporte de um camarada que há muito tempo está ali na Rádio Roraima, que é o Chiquinho Lopes. É verdade. E aí o Elias como operador, o outro amigo. Mas são uma equipe de operadores, né? Ronaldo Miller, Wilson Batalha, que está de volta ali à Rádio Roraima. Está voltando o Wilson? Wilson Batalha. Luiz Fernando, Tancredo Peixoto, Peninha, exato. Legal, a galera do transmissor. Elias. Olha, a nossa rádio ainda tem pessoas trabalhando no transmissor. Bom demais. Olha, eu tenho a ideia de, só para te fechar aqui também, para não ficar muito longo, de fazer quadros assim, estilo podcast, como a gente está fazendo aqui, e o nome é Entre Amigos. Porque o Entre Amigos ele vai ter duplo sentido. Aqui só tem amigos, e entre amigos. Certo. Entendi. Né? Então, de repente, a ideia, e esse aqui pode estar sendo o primeiro, que estamos gravando aqui na casa do Adílio, né, nessa felicidade aqui dessa Semana Santa, e a gente veio aqui, e dizer de verdade que essa amizade que nós construímos ao longo do tempo, que ela permaneça nessa solidez, que na verdade acho que pelo tempo que dura, acho que vai ser muito difícil alguma coisa abalar, né? Sim, certamente. Até porque existe respeito, um Deus acima de tudo, o qual nós cremos. Servimos. Exato. Isso conta muito, é um grande alicerce. Vou finalizar com um sonho ainda a ser realizado, Adi. Conversa contigo. Bem de surpresa, ninguém combinou nada. Ninguém combinou, né? Realizar. Tenta pensar, vai pensando aí, Paulo. Hoje são tantos sonhos. Eu gostaria hoje que Deus levantasse a minha esposa, né? Porque eu penso que ainda é possível, embora a medicina fale que essa possibilidade ainda existe, mas ainda confio em Deus, né? E se ela está até hoje viva, é porque Deus tem propósito. Sim. Eu coloquei a Glaucia nas mãos de Deus. Deus não precisa ser Deus para levantar a Glaucia. Sim. Eu sempre digo assim, Deus levantando ou levando não mudará, será Deus. Amém. Mas há necessidade de que milagres aconteçam, para que pessoas confiem em Deus. E a Glaucia já é um milagre. Deus pode levantá-la, hoje pode levar. Então, meu sonho hoje é para Deus levantá-la. Amém. Entendeu? Se for a vontade dele. Amém. Paulo Júnior. Queridos, são muitos sonhos e muitas vontades. Mas dentre as principais, eu estou com 59 anos, já finalzinho do ano. Nós estamos caçula de você, né, rapaz? 50 e quanto? E 7. Novinho. Nós estamos em março. Né, para ser mais preciso, dia 17 de março. Faço aniversário em novembro. Abril. 30. Perdão. Estamos em abril. Estamos em abril, perdão. Faço aniversário em novembro, vou para 60. Então tenho 2 filhos pequenos ainda, de idade, menores de idade, uma menina de 12, um menino de 8. Então, de verdade, toda a minha projeção de desejos e sonhos vai muito para o crescimento deles. Que cresçam, principalmente sendo conduzidos ali pela vontade do Senhor nosso Deus,
que venham ser servos e servir a Deus de verdade, do fundo do meu coração, e obviamente que venham ser bem-sucedidos. Cidadão de bem, né? Exato. Com relação a mim, amados, eu sou muito agraciado com amizades, sabe? Em tudo. Eu só tenho muito a agradecer a Deus tudo aquilo que Ele me colocou. Para vocês terem uma ideia, o Senhor Deus me agraciou com duas mães, das quais uma delas, assim, teve todo o meu amor, meu afeto, e uma outra que depois é que eu vim declarar que gostaria de ter realmente ali mais amizade, de repente um despertar de amor, porque pela falta de convivência esse amor ele não houve, mas o respeito, pedindo respeito, carinho e atenção que aquela senhora merecia, porque na realidade quando ela me tem, ela não podia ficar comigo porque ela era uma pessoa doente. Então ela não ficou comigo não por não querer, não me deu a uma outra mãe. Do momento. Exato. Pensando nos teus sonhos, eu quero aqui agradecer ao Estado de Roraima, porque Sim. Deus sabe como eu cheguei aqui. Você e Paulo também sabem como eu estou. Então eu agradeci mais a Roraima. Roraima para mim é uma mãe. Fala de agora de novo, eu me lembrei, entendeu? Como eu cheguei aqui, como eu estou, é só para glorificar. Amém. E hoje Damião, Marcelo Galera, que são os diretores, né? Todos Sim, verdade. Bom, eu profissionalmente poderia dizer o seguinte, eu já falei para o Adílio, existe a possibilidade do Adílio voltar. Eu tenho o sonho de fazermos aí a transmissão agora pela internet, mas quem sabe em cadeia com a Rádio Roraima, de transmissões esportivas, mas assim, transmissões mesmo, aquelas transmissões tipo, termina, vamos para a coletiva, Vestiário. sabe, vestiário, entende? Você ter agora com as imagens, analisar os lances da partida, depois que terminar, a mesa redonda depois, entende? E outra coisa, Você queria dizer que ele tinha sonho de me ver como comentarista de futebol, né? Também. E o Paulo também como comentarista de futebol, pronto, falei. Vamos lá. E aí o outro, na verdade, se ainda aliado a isso, porque tem tanta coisa. Qual é o ideal hoje de uma cobertura, de um campeonato? É ter os setoristas, os clubes, Os repórteres, os né? repórteres que possam, então que a gente um dia ainda possa ter essa condição de fazer, e eu quero ter um casa, um local assim, que a gente possa fazer espaços como este aqui e gravar o que se chama de podcast, né? E ter isso na área profissional. Então eu ainda sonho com isso. Ainda sonho ter o Adílio, como eu já falei para ele. Como setorista, de repente, né? Exatamente. Para quem não sabe, quem é um setorista? Quem acompanha o time. O entendeu? time, né? Na Bahia eu acompanhava o 13, então eu sabia tudo do 13. Exato. Acompanhei do Flamengo, do Vasco, Certo. a plateia do Baré, não é verdade? Exato. Viver Baré. O cara sabe tudo do Baré. Roraima, Monte Roraima, né? Porque hoje São as transmissões elas não são Gás. só a narrativa daquele jogo, ali você tem a informação do time. A história, né? Sabe? Então, por exemplo, quando tinha agora jogo do profissional, eu quase toda semana ligava para o Adílio, porque o Adílio é uma enciclopédia. O Adílio, ele sabe, por exemplo, a primeira árbitra da FIFA, e eu já entreguei que é uma mulher, quando eu falei árbitra, né? A primeira árbitra da FIFA que atuou em Roraima, que foi Cláudia Guedes. Cláudia Guedes, 97. em 1997. Na sexta-feira. Nossa. E aí nós tivemos recentemente, nós tivemos ano passado o Daron com o Luiz Flávio de Oliveira, ano passado. Este ano nós tivemos o Bruno Largeu e tivemos o Marcelo de Lima Henrique na semifinal, e na final nós tivemos o... Quem é o final, cara? São tantos atos, né? Da FIFA, né? Está nativo, o Rafael Claus. Isso, porque eu estou pensando, sabe quem? Francisco da Silva Mourão, lembra dele? Aquele Da Silva cearense? Mourão. Apitou Baré e Gás em 86. Mas todos os outros jogadores, que a Silvia Regina também já esteve 96. aqui, né? João Paulo da FIFA. João Paulo da FIFA. Campeonato Amador em 94. Então tudo isso... Hoje o Poliana é uma que está... É uma da arbitragem também. Exato. Ela facilita. Ela está fazendo... Então, tudo isso. Então, eu conversando com o Sami, gestor da federação atualmente, né, presidente eleito, eu falei para ele desse desejo. E das transmissões, qual é a ideia? É ter comentaristas dos clubes que estão atuando. Tá, temos lá Baré e Roraima. Então, o comentarista é jogador do Baré, é jogador do Roraima, ou torcedor, por exemplo. Do Roraima você tem o Thiago Zarona, que é um cara que conhece tudo, terror tricolor Inteligentíssimo. da época, sabe? Terror só no nome e tal, mas assim, um cara que contribui muito. Então, eu tenho ainda esse sonho profissional. E, na verdade, sim, e no restante, familiares, que Deus continue me dando saúde, né? Já passei por uma cirurgia bem delicada, que foi de quadril, que achava que ia ficar com sequela, mas a situação era bem mínima do que eu sofria antes com as dores, né? Então Deus tem abençoado dentro desse universo que a gente fala aqui da existência dele em nossas vidas, Sim. né?
tantos milagres que nós já passamos e continuar com essas bênçãos dessa família. E agradecer a Deus pela amizade de vocês, com certeza. Obrigado, coração. Vou ter na minha casa hoje. Feliz por recebê-los. Eu quero voltar à parte de lembretes de pessoas. Mazinho de Carvalho, outro tesouro que atuou no rádio. Nossa queridíssima Consuelo Oliveira. Verdade. Laucídio Oliveira. Laucídio Oliveira, pai da nossa querida Consuelo. Exatamente. Quase toda semana ela me liga. Jaber Chaldi, que tinha programa de auditório e era simplesmente assim fenomenal. Muito bom. Nós estamos esquecendo, gente, perdoe que nós estamos esquecendo. Exato, com certeza. Tem muita gente que nós estamos esquecendo. Aquelas histórias engraçadas do rádio, não devam contar, né? Eu quero fazer um complemento, eu vou falar de mim agora egoístamente. Você falou assim de projeção, de sonhos, etc e tal. Eu, lá atrás, eu era e ainda sou fascinado pelo universo da dublagem. Para mim, o comunicador perfeito é o dublador. Para mim, o comunicador perfeito é o dublador. Aliás, comunicador não, perdão, locutor. O louco operador. Queridos, eu também tenho assim uma satisfação imensa de tê-los como amigos. Vocês fazem parte de um grupo realmente muito seleto. Porque nós conhecemos muitas pessoas e também de maneira nenhuma menosprezando de forma alguma as pessoas que conhecemos. Mas nem todos são amigas. Exato. E convívio também, porque nós convivemos durante muitos anos e convivemos ainda nesses dias de hoje. Você sabia que eu mandei a Venezuela para a Copa antes dela ir profetizando? Antes de ela... Sério? Sim. Quando ele falou do ano de 86, logo em seguida teve uma Copa do Mundo, sem ser de 86, obviamente 90 da Itália. 90. Então foi nesse período que eu mandei. Quando eu saí de casa eu vi uma partida de futebol e o cara, tipo as cores da bandeira da Venezuela, o time, né? Com equipamento. Com equipamento. Aí quando eu cheguei, fui metido a besta, fui fazer um comentário. A Venezuela jogando na época eu nem me lembro com quem. Aí de imediato, um apaixonado por futebol, que é Altemar Rios, lá do coisa de gás e água, diz que gás e água mineral. 32, 24, 15, 83. Já foi até uma propaganda. Aí ele me liga assim, Paulo, rapaz, a Venezuela em peso tá te amando. Eu falei, por que, cara? A Venezuela nunca foi sequer classificada para a Copa do Mundo na época. Para finalizar o desafio aqui com a Adílio, mas eu consigo lembrar assim, esses dias eu lembrei pelo menos, antes do campeonato eu lembrei. 95 campeão Roraima. 96 97 Baré. Baré 98 Roraima 99. Baré. Aí 2000 foi o 2000, Rio Negro. 2001, 23. Roraima. 2004. São Raimundo. 2005. São Raimundo. Bicampeão. 2006 Baré. 2007, 8, 9. Roraima. 2010. Baré. 2011. 11. Cara. Eu te ajudo, Real. Já tava foto. 2012. Não sei. São Raimundo. Aí emendou. Aí vai. Não. 2013. Náutico. 2013. 2014. Cara. São Raimundo. 2015. 2015. Aí vai. Volta o Náutico. Foi esse Náutico foi 2013, 2015. Aí depois emendou. Aí de 2016 até 2023. São Raimundo Sporting Clube. Aí São Raimundo. Aí 2024. Gás. 2025. Gás. Então a gente consegue lembrar. É muito legal isso aí. Tudo. É bom demais. O próximo desafio, eu já falei, vai ser eu buscar os vices. Alguns vices eu lembro. Teve aquele histórico, por exemplo, de 2009, que o Roraima foi campeão. O São Raimundo tinha sido campeão do primeiro turno. Sim. Não. O Roraima tinha sido campeão do primeiro. Aí na decisão do segundo turno era São Raimundo e Roraima. E o São Raimundo vai e ganha do Roraima. Aí a disputa de 2009 é entre São Raimundo e Atlético Roraima. Robert Matias sofrido um acidente de moto, treinador Fábio Luiz. O Fábio Luiz ele terminou sendo o último treinador do Bahia em 2010 e o último treinador do Roraima em 2009. Vocês acham que isso tem que ser lição de casa? Porque, por exemplo, seria muito fácil falar de nacionais, mas estadual... Porque a gente viveu, Paulo. A Adílio e eu nós vivemos. 28 de maio de 95. Primeiro profissional. Primeiro 44, 90. E quem fez o primeiro gol na história do profissional? Vanderlei.
Naquele gol já perdeu o Campos, lembra disso? Cobrança Um dever de falta. Exatamente. 4-0. Alguém rolou e chutou. O filme passa no cabecinho de Passa, vocês? Passa. Aquele jogo ali inesquecível. É isso que E ali estavam Nildo Campos, Constantino Baré e Cascavel do Progresso. Lembra disso? Exatamente. E aí que eu acho que é uma injustiça com os contemporâneos, com as pessoas da época. É por isso que eu, ano que vem, eu tenho esse desejo de, eu vou dar a ideia. Temos que homenagear essa galera. Com certeza, enquanto o pessoal está vivo, né, amigo? Temos que homenagear essa galera. Igual como a Assembleia vai estar fazendo agora para a turma de 95. Já houve homenagem pro Dirley? Alguma não? Não nenhum poderia nenhum. O cara marcou o primeiro gol. Primeiro gol. Acho que nem pro Reis não houve, porque o Reis marcou na história do Canarino. No Amador. 13 de setembro de 75. Pois é. Valeu, espero que tenham gostado. Vou me levantar para desligar. Estou Boa sorte. Tiveram vários ensaios para encerrar. Né? Agora é o último. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu também lembro do voleibol, mas vai lá desligar. Vou desligando aqui. Obrigado. Pegar aqui para. Valeu. Um abraço, queridos.